Aleluia. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: pois um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o seu governo é de paz e jamais terá fim, e reinará com imparcialidade e justiça sobre o trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, e isso acontecerá. É tão bom saber, irmãos, que nós estamos do lado certo. É tão bom a gente poder acordar de manhã e recorrer a Jesus Cristo. É muito bom a gente poder sair de casa cedo para o trabalho e você falar: Deus, me abençoa hoje, Senhor. É muito bom você, num momento de luta, de dificuldade, de angústia, você fala: Deus, me ajuda. Ou no momento de alegria, você agradecer a Deus porque aquilo foi Deus quem te deu. É muito bom saber que nós estamos do lado certo, porque o governo está sobre os ombros de Jesus. Nada é mais poderoso do que Jesus Cristo. Nada é mais poderoso do que o nome de Jesus. E é a esse Jesus que nós adoramos aqui nessa noite. É esse Jesus que nós invocamos, é esse Jesus que nós clamamos, é a esse Jesus que nós derramamos as nossas lágrimas. Ao Jesus, o Senhor, Yeshua, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Então, quando nós dizemos a Ele a glória, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, nós invocamos o nome daquele que pode fazer todas as coisas. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o seu irmão mais velho que te protege de todos os seus inimigos. Ele é quem intercede por você, Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos e cremos que o Senhor, ó Pai, é que nos guarda. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui e sabemos, Pai, que estamos do lado mais forte. E queremos permanecer aqui, Senhor. Queremos permanecer na Tua presença em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler 3 textos com vocês, antes de nós entrarmos no tema dessa palavra de hoje. O primeiro texto que nós vamos ler é João capítulo 14. Se você puder abrir, João 14, 1. João 14, 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Amém? Mateus capítulo 16, se você puder voltar a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 20, um pouco à frente. Mateus 20, 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho lhes disse: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais e sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Meus irmãos, a Bíblia diz cerca de 300 vezes no Novo Testamento de que Jesus vai voltar. E esses 3 textos que nós lemos aqui são 3 palavras de Jesus
dizendo que Ele vai voltar para nos buscar, que Ele tem uma morada para nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Aonde eu estiver, vocês estarão também. E eu virei outra vez. Por que outra vez? Porque Ele já estava presente com os discípulos. Então Ele diz, eu virei outra vez. Então, mais de 300 vezes Jesus no Novo Testamento, Ele se refere à volta dEle. Ele vai voltar para nos buscar. E essa mensagem é verdadeira. Essa mensagem é real. E Jesus nos deixou a sua palavra, Jesus nos deixou os seus ensinamentos, Jesus nos deixou uma missão, pregar o Evangelho. Algumas pessoas dizem, mas Jesus vai voltar quando? Porque já se passaram 2026 anos e aí Ele ainda não voltou. Algumas pessoas já nem acreditam mais, algumas pessoas já não creem mais, porque Satanás vai roubando a fé do coração de que Jesus vai voltar. Mas além das palavras que Jesus nos deixou, de que Ele vai voltar, Ele deixa sinais de que Ele vai voltar. E os sinais estão se cumprindo da volta de Jesus. A Bíblia está se cumprindo. Aquilo que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo. Guerras e rumores de guerras e outros sinais. Falta de amor. E a cada dia que passa, a palavra de Deus ela vai se cumprindo. E tudo aquilo que Jesus disse, e tudo aquilo que a Bíblia diz, está se cumprindo. Então, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar os seus discípulos. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus quer voltar para buscar você. Ele vai voltar para nos buscar. E aonde Ele estiver, irmãos, nós estaremos também. E lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá choro. Porque nós estaremos eternamente com Jesus. E quando nós lemos em João que não se turbe o vosso coração, eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar para vocês. Veja o cuidado de Deus, veja o cuidado de Jesus. Além da sua morte, quando Ele se entrega, como nós lemos aqui, Ele se entrega para ser crucificado. Além dele se entregar para morrer, além dele morrer na cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia, vencer a morte e o inferno, derrotar Satanás. Além disso, Ele vai adiante de nós, nos preparar lugar para quando nós nos encontrarmos com Ele eternamente. E nós não podemos nos esquecer dessa mensagem. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia, o céu vai se abrir. Os anjos entoarão canções e adorarão ao Rei, o Eterno, o Rei da Glória. E Jesus voltará à terra para buscar a sua igreja. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas Jesus, nesse tempo, Ele nos deixou uma missão. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Anunciem agora, discípulos. Anunciem agora tudo aquilo que vocês viram, ouviram. E além disso, eu dou para vocês agora poder para fazer como eu fiz. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês curarão as pessoas. Em meu nome, vocês farão sinais e maravilhas. No poder do nome de Jesus. Deus confiou em nossas mãos esse grande poder e essa grande missão. E esses milagres, eles acompanham aqueles que creem em Jesus. Talvez você veio aqui hoje procurar um milagre. Você veio no lugar certo. Você veio diante de Jesus. Jesus pode fazer milagres. Jesus pode mudar a tua história, a história da tua família, a história do teu filho, o teu casamento, a tua vida profissional. Ele pode mudar qualquer cenário que te incomode hoje. Ele pode mudar, Ele pode reverter com um estalar de dedos. Assim como Ele criou o céu e a terra com a sua palavra, Ele pode mudar o cenário da sua vida com uma palavra. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível, porque para Deus não há nada impossível. E para que a nossa fé fosse incendiada, porque nós temos um inimigo, irmãos, que tenta roubar a nossa fé, que se chama Satanás. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, Satanás vai roubando a nossa fé.
Será que realmente Jesus vai voltar? Será que realmente essa palavra é verdadeira? Será? E são tantos serás. E para que a nossa fé seja incendiada, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua operando, Jesus continua transformando. Jesus continua libertando as pessoas de vícios, de prostituição. Jesus continua restaurando casamentos. Jesus continua ressuscitando mortos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo os seus sinais para que eu e você possamos acreditar de que realmente Ele vai voltar para nos buscar, amém? E se você veio aqui buscar um milagre de Jesus, você vai receber um milagre de Jesus, pois vai ser a resposta para você, vai ser como um combustível no seu coração para aquecer a sua vida, e você sair daqui nessa noite mudado pelo poder da palavra de Jesus Cristo, pelo poder da mensagem de Jesus, amém? E agora, eu quero ir ao tema dessa palavra, que é a espera do noivo. A espera do noivo. Mateus 25:1. Nós vamos ler aqui até o versículo 13. E nós vamos ver aqui a parábola das 10 virgens. E nós vamos falar um pouco sobre essa espera. Como esperar a volta daquele que nos prometeu que viria nos buscar. Amém? Nós vamos ler agora até o 4. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Amém. Aqui nós temos 10 mulheres, 10 moças virgens que se preparavam para o casamento, para as bodas do casamento. A virgindade representa a pureza, a limpeza. A virgindade representa quando nós somos limpos pela palavra de Deus e nos tornamos a noiva de Jesus. Quando nós encontramos Jesus, em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Quando nós encontramos Jesus, nós temos a nossa vida transformada por Jesus. O nosso passado é apagado, aquilo que nos era culpa já não é mais. Jesus riscou a cédula, ele comprou a nossa vida com o seu sangue. A moeda que Jesus comprou a sua vida foi o sangue dele derramado na cruz. Quando ele se humilhou, sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se entregou para morrer na cruz por você. E como ovelha muda, ele se entregou e morreu na cruz. Então, quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço. E ele vai até o inferno e compra a sua e a minha alma. E ele diz: eu tenho a chave. Eu comando, eu paguei o preço, eu comprei. O André pertence a mim. Então, quando nós encontramos Jesus, nós temos as nossas vestes limpas e nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida muda, nós nos convertemos a Jesus. Por isso, quando a gente se converte, a gente fala: não, agora eu sou crente, agora eu virei crente, né? Como se virasse uma abóbora, mas não é uma abóbora. Você virou, você se converteu, você tinha um fluxo, você seguia esse caminho. Mas no meio do caminho você encontrou Jesus, então você converteu o seu caminho, você fez uma conversão, você virou, você agora segue Jesus. E quanto mais você anda com Jesus, quando mais eu ando com Jesus, mais as minhas vestes vão sendo limpas. E eu vou deixando a mentira, a prostituição, o orgulho, e eu vou deixando tudo de lado e começo a vencer todas as coisas que podem me afastar de Deus. Então, aqui nós temos 10 virgens, 10 mulheres, que representam a igreja que somos nós. Se andamos na luz, somos limpos. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos,
para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar à cidade pelas portas. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as suas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Essas 10 virgens, elas se prepararam para as bodas, para o casamento. Como nós vemos aqui no texto, elas se prepararam, elas se colocaram à disposição, elas foram escolhidas para aquele momento. E elas foram até o noivo. Será que nós temos nos colocado como igreja em irmos até o noivo? Será que há essa disposição dentro do nosso tempo, do nosso dia, para nós irmos até o noivo? Ou nós simplesmente esperamos que o noivo venha até nós? Ou simplesmente a gente espera que Deus faça tudo por você e tudo por mim, e eu não sou capaz de tomar uma decisão por Jesus. Eu não sou capaz de tomar uma decisão de deixar o pecado, ou de ao menos lutar contra o pecado, ou de deixar aquilo que me afasta de Deus. E sabe, irmãos, que é mais interessante que o Espírito Santo, ele fala com a gente. O Espírito Santo fala com a gente. Hoje não tem mais, né? Mas antigamente tinha alguns desenhos, e essa semana eu conversava com um amigo, e ele diz assim: parece que tem uma voz, um fala de um lado, o outro fala de outro. E antigamente nos desenhos tinha, né, o diabinho e o anjinho que ficava: faz isso, não faz isso. Assim é o Espírito Santo, quando você está prestes a dar um passo errado, ele fala: não faz, não vai por esse caminho. E o diabo vai tentando nos enganar e vai tentando nos seduzir. Mas será que a gente tem feito a nossa parte? Será que nós, como as 10 virgens, como noiva, como igreja, nós temos feito a nossa parte de nos achegarmos até Jesus? Será que quando nós entramos, irmãos, por essas portas para adorar a Deus, nós realmente entramos nessas portas para adorar a Deus? Será que nós entramos aqui e realmente abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus? Quando nós sentamos e o pastor ou o ministro diga: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Sabe quando você tem um zelo por aquilo que você vai ouvir, porque é Deus falando com você, é Deus falando comigo. E muitas vezes essa palavra vai direto no nosso coração, não é verdade? Parece que alguém contou a sua vida para o pastor, mas ninguém contou, porque o Espírito Santo conhece a sua vida e ele fala diretamente com você. Uma única palavra pode falar o coração de todos aqui. Isso é um milagre. Isso é o poder do Espírito Santo. Jesus disse isso, que o Espírito Santo testificaria cada uma das suas palavras. O Espírito Santo nos revelaria cada uma das palavras de Jesus. Por isso, uma única palavra pode alcançar todos os corações. Uma única palavra pode mudar a sua vida e o cenário da tua família, da tua história, e tudo que você pode pensar que é impossível. Uma única palavra, Jesus pode mudar. Amém? Será que nós temos nos colocado à disposição em irmos? Será que nós temos nos colocado em pureza diante de Deus? Porque essas 10 virgens foram separadas ao casamento, elas foram separadas para o noivo, porque elas eram puras, elas estavam com suas vestes limpas. A virgindade, representando a pureza, trazia para elas a pureza do sangue de Jesus, que é o que nos purifica. Às vezes nós estamos tentando acessar o noivo, tentando buscar o reino de Deus, irmãos, mas as vestes todas sujas. Pastor, mas como que eu limpo as minhas vestes? O sangue de Jesus te purifica. A palavra de Deus é que me limpa, o poder do Espírito Santo é que me limpa. Então, para nós nos aproximarmos do noivo, é necessário que a gente creia em Jesus. É necessário que a gente acredite no noivo, é necessário que a gente acredite na salvação de Jesus Cristo. E aí sim, o poder do sangue de Jesus vai me purificar e eu serei separado ao noivo. E quando Jesus voltar, eu vou encontrar Ele nas nuvens. Amém? E se nós estivermos limpos e preparados, também seremos arrebatados para viver eternamente com Ele. Eu coloquei aqui: não basta
estar aceso. Tem que estar preparado. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. As 10 virgens se prepararam para o casamento, se prepararam para as bodas do casamento. Elas, cada uma tinha a sua lamparina, cada uma delas tinha suas vestes limpas, cada uma delas foi separada para aquele momento. Mas 5 eram imprudentes e loucas e não se prepararam para a noite toda. 5 foram prudentes e se prepararam para a noite toda. Todas elas tinham lâmpadas, todas elas eram virgens e separadas. Mas 5 puderam desfrutar das bodas do casamento do noivo. Não adianta, irmãos, nós temos uma lâmpada acesa se a gente não estiver preparado para aquilo que Deus tem para nós. E isso é muito comum no nosso meio, irmãos. Nós achamos que temos a lâmpada do Espírito, e temos a lâmpada do Espírito e acabou. E não é necessário um abastecimento. É necessário que você alimente aquilo que foi colocado dentro de você. É necessário que você alimente o Espírito Santo. É necessário que você alimente a sua alma com a palavra de Deus. Nos devocionais, nós lemos aqui, né, o capítulo 20 que lemos hoje. É necessário que você alimente, que você esteja preparado, porque se você tiver só a lâmpada, você vai ser uma das 5 loucas. Aqui nós temos, representando as 10, estamos todos aqui. Mas qual de nós tem azeite para continuar? Qual de nós que está aqui tem azeite para que, se o noivo tardar, está preparado para a chegada do noivo? Às vezes você está aqui com a lâmpada acesa. Todas dormiram. As 10. Isso mostra que Deus sabe da nossa fraqueza, né? Deus conhece o nosso coração. E Deus não julga pela sua fraqueza. Não veio tentação sobre vós senão humana, e fiel é Deus que vos dará o escape. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus conhece cada um dos seus passos, Ele sabe cada uma das suas fraquezas, e Ele não julga você pelas suas fraquezas. Pelo contrário, Ele ajuda você nas suas fraquezas. Ele ajuda você a vencer as suas fraquezas. Aquilo que te faz mal, se você clamar a Jesus, Ele vai te ajudar e você vai vencer aquilo que para você é impossível. Aquilo que durante anos você vem lutando, Jesus luta por você. E Ele vence com você. Qual dessas 10 virgens aqui, eu e você podemos nos enquadrar hoje? As 10 poderiam entrar nas bodas. As 10 foram separadas para isso, irmãos. Mas só entraram 5. 50%. Deus deseja salvar a todos. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu pela humanidade. Deus entregou o seu Filho para morrer por toda a humanidade. Jesus quer salvar todos. Mas é necessário que haja em mim essa disposição e esse querer estar com o noivo, em buscar essa purificação e em estar preparado para quando Jesus voltar. Das 10, 5 desfrutaram das bodas e 5 não entraram. Porque não estavam preparadas para aquele momento. E sabe, muitas vezes a gente é enganado e a gente acha que está tudo certo. E eu quero deixar aqui esse alerta para nós, para todos nós. Aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia. Às vezes você tem olhado para a sua vida e você tem se achado bonzão. Ou às vezes eu tenho olhado para a minha vida e me achado, está tudo certinho, está tudo perfeito. A lâmpada está aqui comigo,
Não, começa assim, eu fui separado para isso, né? Não, eu fui separado, eu fui escolhido para isso. Como as 10 foram escolhidas. Não, mas eu tenho a minha lâmpada aqui, está comigo, está acesa. Mas até quando você tem combustível? Até onde você aguenta com essa lâmpada acesa? Como você tem se preparado para a volta de Jesus? Porque Ele vai voltar para nos buscar. O noivo vai voltar. Como nós lemos aqui, eis à meia-noite, ouviu-se o som, eis o noivo. Na hora que elas nem esperavam, o noivo apareceu. Versículo 9, mas as prudentes responderam dizendo, não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vocês. Comprem azeite. Porque se eu dividir o azeite com você, nem eu e nem você vamos chegar. Não seja levado pela opinião dos outros. Não queira agradar a homens, agrade a Deus. Talvez eu e você seríamos aquela pessoa, claro, espera, imagina, toma um pouquinho do azeite, divide aqui para todo mundo. O noivo ia voltar e nenhuma daquelas noivas, daquelas virgens, entraria às bodas do casamento. Muitas vezes você está sendo levado por aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Para de ouvir homens e começa a ouvir Deus. Deus pode falar com você através de um homem? Pode. Ele fala até através, como diz a Bíblia, ele falou através até de uma mula, tadinha, que é inocente. Quanto mais nós homens, Ele pode te usar. Ele pode usar a sua vida, Ele pode usar a minha vida para abençoar a sua e você abençoar a minha. Ele pode usar quem Ele quiser. Mas nós temos que ouvir o Espírito de Deus, irmãos. Nós temos que ser a igreja que ouve o Espírito Santo e as orientações do Espírito Santo e as ordens do Espírito Santo. Eu sou expert em ter boas ideias. Eu tenho muitas ideias. Só que nem toda boa ideia é de Deus, e eu aprendi isso. Eu aprendi errando que é uma ótima ideia, mas Deus fala, é uma ótima ideia, André, parabéns, mas eu não quero que faça. E pronto. Às vezes você está cheio de ótimas ideias e Deus está dizendo, mas eu não é o que eu quero. Eu não preciso de uma ótima ideia, eu já tenho todo o plano feito. É só fazer como eu disse que tem que ser feito. Nós temos que ouvir o Espírito Santo como igreja. E não procurar agradar homens, e não procurar agradar as pessoas, e não procurar agradar pessoas que muitas vezes até traem você. Agrade a Deus, porque se você amar a Deus, você vai amar o seu irmão também. E se o Espírito Santo disser para você, meu filho, divide porque eu vou multiplicar esse azeite. Eu vou multiplicar, você vai ter para você. Aí você faz, porque o Espírito Santo está te dizendo para fazer. Mas não vá na onda de pessoas, não ouça aquilo que homens dizem. Ouça aquilo que a Bíblia diz. Leia a Bíblia, é um desafio, Deus coloca diante de nós. Se você quer ser uma boa mulher, se você quer ser um bom homem, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom funcionário, um bom patrão, leia a Bíblia. A Bíblia nos orienta a tudo. Não é necessário que você siga aquilo que o André está dizendo, mas siga aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque se eu seguir aquilo que a Bíblia diz, eu vou ser exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Não procure agradar homens, mas agrade a Deus. Gálatas capítulo 1, não precisa abrir, diz assim, versículo 10, porque estou eu agradando a homens ou a Deus? Procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Quando nós procuramos agradar a Deus, nós nos colocamos como servos de Jesus. Nós nos colocamos ao dispor dEle. Nós, através da nossa vida, nós nos colocamos ao ministério, como eu falei aqui há pouco no início, quando você se coloca a servir ao Senhor, irmão, no ministério.
quando você se dispõe a servir a Deus como um voluntário, quando você se dispõe a estar no ministério de cura, o ministério de mídia, quando você se dispõe a estar cuidando das crianças durante o culto e ministrando uma palavra, quando você se dispõe a estar na intercessão, quando você se dispõe a participar de uma equipe apostólica, quando você se dispõe a participar do Ágape Ação, você está se colocando como servo de Jesus. E o Espírito Santo vai falar com você e ele vai te orientar. E sabe o que vai acontecendo? Quanto mais você se coloca como servo de Jesus, quanto mais você se coloca a serviço dele, quanto mais nós entendemos a palavra de Deus, o mistério de Deus acontece. Deus começa a colocar sobre nós o seu azeite, que mantém a lâmpada acesa. Quanto mais nós fazemos aquilo que Deus tem para nós, quanto mais nós obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o azeite de Deus, ele vai sendo derramado sobre a nossa vida. E quando a sua lâmpada começa a apagar, você tem reserva. Opa, eu tenho um pouco de azeite aqui. E você completa a sua lamparina. Mesmo que você, no meio do caminho, você tropece. Mesmo que você durma no meio do caminho, você vai ouvir o som que Jesus está voltando e você vai estar preparado para a volta dele. Você vai estar preparado para viver eternamente com ele. Eu vou vos preparar lugar e aonde eu estiver, vocês estarão também. Olha como Deus não julga a gente pelas nossas fraquezas. Deus não nos julga pela nossa fraqueza. Todas as 10 dormiram, fraquejaram, ficaram cansadas. Chegaram até o ponto onde esperariam o noivo e o noivo não chega, e o noivo não vem, todas dormiram, as 10. Mas aquelas que estavam preparadas, as 5 prudentes, puderam desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para elas. Muitas vezes a gente não alcança aquilo que Deus tem para nós, porque a gente não está preparado. A gente não tem azeite para completar a lâmpada. A gente não está preparado, a gente não tem reservas espirituais. A gente é levado por qualquer vento de doutrina, não tem ensinamento. Qualquer pessoa fala para você, você ficou sabendo. Se alguém falar isso, irmão, você corre, viu? Porque lá vem fofoca. Lá vem pedrada da braba. Você ficou sabendo, Guibão? Não fiquei e nem quero saber. Para trás de mim, Satanás. Fofoca. Brincadeira, né? Não é toda vez, né? Mas na maioria é. Quando fala baixinho, então, vem cá, tá sabendo? Chuta que é laço. Qualquer coisa te abala. Porque, nem vou dar exemplo. Pensa qualquer coisa aí você. Porque o fulano falou isso de você. Porque o pastor fez isso e aquilo. Porque o líder fez isso e aquilo. Porque lá no Agape House e tal tem aquilo. E no outro não tem aquilo. Meu irmão, se apega em Jesus. Não olha para homens. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. É o Espírito Santo que te fortalece. Mas pastor, e se eu dormir no caminho? Ele não vai te julgar pelas suas fraquezas, ele vai te ajudar, ele vai te acordar. Acorda, levanta, prepara o seu azeite, prepara a lamparina. É isso que Jesus faz por nós. Ele intercede por nós, ele nos ajuda quando nós estamos fracos. Amém? Versículo 10 ao 13. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. O noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre, Senhor, nós chegamos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas Jesus vai voltar. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. Todas as 10 esperavam. Todas as 10 dormiram. Mas só 5 estavam preparadas
para qualquer imprevisto no meio do caminho. Qual foi o diferencial entre essas 10 virgens? O azeite. O azeite salvou a vida dessas mulheres. Agora eu quero que você olhe para a sua reserva espiritual de azeite. Como que ela está? Se Jesus falasse para mim e para você hoje, fica a noite toda porque eu vou voltar. Quantos de nós aqui teríamos azeite para ficar a noite inteira esperando a chegada do noivo? E isso é uma análise pessoal. Não tem como você falar de mim, graças a Deus, e nem eu falar de você, graças a Deus também. Olha você para dentro de você agora. Como está? Porque todas as 10 eram iguais aos olhos de todos. Todas as 10 foram separadas ao noivo. As 10 tinham lâmpadas. As 10 estavam com as suas roupas preparadas para o noivo. As 10 estavam à espera do noivo. As 10 dormiram. Tudo igual. Só que 5 foram prudentes. E 5 foram loucas. Como está a sua reserva de azeite hoje para a espera do noivo? O diferencial para essas 10 virgens foi o azeite que elas tinham para esperar a chegada do noivo. Meus irmãos, quando nós nos preparamos para receber a Jesus, quando nós cremos nessa palavra de que Ele vai voltar, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Porque num cenário geral todos seremos iguais. Somos iguais. Se você olhar aqui, todos nós estamos aqui recebendo a mesma palavra. Deus está falando comigo, Deus está enchendo o seu coração, Deus está enchendo o meu coração, Deus está me corrigindo, Deus está me exortando, Deus está me mostrando o que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar de fazer. Somos todos iguais. Mas a volta de Jesus é real. E se nós não estivermos preparados, se nós não buscarmos o azeite do Senhor, nós não entraremos para viver eternamente com Ele. Amém? Então, para nós encerrarmos essa palavra nessa noite, eu gostaria que você analisasse a sua vida, como está hoje a sua reserva de azeite. Se você está com a lâmpada acesa, aliás, vou um pouco antes. Se você está com suas vestes limpas, preparada para ser escolhido, como essas 10 foram, glória a Deus. Agora, será que você tem a lâmpada para a chegada do noivo? Será que a lâmpada está acesa? Até quando você vai conseguir manter a lâmpada acesa? Será que você tem buscado realmente a palavra de Deus? Será que realmente você tem buscado entendimento em Deus? Será que você realmente tem encontrado a força do Espírito? Será que eu tenho permitido com que o Espírito Santo limpe a minha vida? Que o sangue de Cristo me purifique? Será que realmente nós temos olhado para Jesus e não para homens? Como eu disse, Jesus não vai julgar você pelas suas fraquezas, Ele não vai fazer isso. Jesus disse em João, eu não vim julgar o mundo, eu não vim condenar o mundo. Jesus veio salvar a humanidade. Essa é a mensagem de Jesus, Ele veio salvar. Quando Ele se apresenta para mim e para você, Ele veio para salvar a sua vida, Ele veio para salvar a sua história. Quantos aqui, irmãos, não foram salvos por Jesus? Quantos aqui não tiveram a sua vida, um livramento de morte? Quantos aqui não tiveram um livramento e tiveram seu casamento restaurado pelo Espírito Santo? Você que tem o seu casamento restaurado, imagina se você não tivesse encontrado Jesus, os seus filhos, como seriam hoje? Você que teve a sua vida livrada da morte, você não estaria aqui hoje. Foi Deus quem te livrou. Foi Deus que te restaurou. Deus começou uma obra e Ele vai completar essa obra dentro de você. E Ele quer nos levar a vivermos a eternidade com Ele. No versículo 10 diz assim, e elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas.
e fechou-se a porta. Eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, que há uma janela de salvação para você. Eu não quero te assustar, mas é uma verdade. Eu já vi muitas histórias de pessoas que tiveram a oportunidade de ter a vida mudada por Jesus, numa noite. E quando saíram dessa noite, como hoje, num culto, a sua vida foi ceifada pelo diabo. Foi morto. Eu não estou dizendo, não estou declarando essa palavra sobre você, mas isso é uma verdade. Porque a Bíblia diz que o diabo veio senão a roubar, matar e destruir. E nós somos o alvo. Só que a vantagem, não precisa ter medo, a vantagem é que o nosso lado é o mais forte. Jesus é mais poderoso. Se nós estivermos do lado mais forte, nenhuma praga vai chegar sobre a sua tenda. Nenhuma enfermidade vai chegar sobre a sua vida. E se vier alguma provação, Ele vai estar no barco com você. Se o barco balançar para um lado e para o outro e a tempestade soprar, fica tranquilo, Jesus está lá. Se o vento soprar e bater e o barco quase afundar, fica tranquilo. Eu sei que vai bater o desespero e bate mesmo, porque a gente é como um vermezinho de Jacó. A gente veio do pó, a gente é muito fraco e sem Deus a gente não é nada. Então quando bate o vento que a gente começa a perceber que tem perigo, a gente já fica com medo mesmo. Mas creia, Jesus está com você, porque o lado de cá é mais forte. É mais forte, o nosso lado é mais forte. Só que nós temos um inimigo que vai tentar nos destruir, nos roubar, e nos confundir, e jogar pensamentos, e atormentar nossa mente. Por isso que é bom acordar de manhã e falar: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua paz. Obrigado, Senhor, porque eu acordei, Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, para esse dia, em nome de Jesus, amém. Levanta da cama e vai trabalhar. Com a bênção de Deus, vencendo os inimigos, respirando fundo. Ih, irmãos, quantas vezes no dia eu não faço isso? Parece que sai assim, uma tonelada de areia, assim, de peso, assim. Mas esse é um respirar santo, sabe? Parece que você tira toda aquela preocupação. É um clamor e um alívio. Jesus, me ajuda. Vai dar certo. Porque Jesus está comigo. Jesus está do meu lado. Vamos ser cheios do azeite do Senhor nessa noite, amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos antes de nós adorarmos ao Senhor. E através do Espírito de Deus e através dessa palavra, começa a olhar para dentro de você, as suas atitudes, aquilo que Deus falou com você aqui agora através dessa palavra, aquilo que Deus incendiou o teu coração. Não são palavras humanas, essas palavras são palavras de Deus para você, para mim. É Deus falando com a gente. Então começa a refletir naquilo que Deus falou com você. Começa a refletir. Porque, irmãos, o meu coração está ardendo há dias pelo Espírito de Deus nessa palavra. E vai ser impossível você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui transbordando do azeite, que é o Espírito Santo. Você vai sair daqui transbordando. Se a lâmpada, se as vestes estavam sujas e você precisa de pureza, você vai ter as suas vestes limpas aqui hoje, em nome de Jesus. E você vai ser escolhido, você vai ser separado para participar dessa festa, das bodas do Cordeiro. Você vai participar da volta de Jesus. Se a sua lâmpada estava apagada, o Espírito Santo vai acender a sua lâmpada hoje. Ele vai soprar sobre você, Ele vai encher o teu coração. E se você não tinha azeite para continuar, talvez o ministério, talvez a obra que Deus colocou no teu coração estava se apagando, a lamparina estava começando a apagar. Eu quero dizer para você, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai derramar azeite sobre você hoje. Ele vai derramar o azeite, o Espírito Santo, porque aquele que começou a obra na sua vida, Ele há de completar. Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir cada uma das suas palavras sobre você. Só que é necessário você se dispor ao noivo. É necessário você crer nessa palavra. Nós temos um objetivo, irmãos. Nós temos uma meta, que é ir para o céu. E nós temos que buscar a santidade, lutar contra o pecado, nos manter purificados.
Oh, Espírito Santo, eu peço, Senhor, agora que o Senhor comece a trabalhar, Senhor, nos nossos corações. Comece a trabalhar, Senhor, no nosso coração, Pai. Se você precisa se reconciliar com Jesus, faça essa oração agora no seu lugar. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelos seus pecados, porque Jesus vai voltar, irmãos. Ele disse que vai voltar. E Ele vai voltar para te buscar. E Ele quer que você esteja com Ele no céu. Então se reconcilia com Jesus. Olha para Jesus. Não olha para os problemas. Não olha para aquilo que você foi machucado. Não olha para aquilo que te falaram. Olha para Jesus. Olha para as bênçãos que Deus já te deu. Olha para as promessas que vão se cumprir sobre você. Deus há de cumprir cada uma das promessas. Mesmo que o barco comece a balançar e você fique com medo, creia, Jesus está no barco com você. Ele está com você. Ele não te abandona. E para provar para você que Ele nos ama, Ele vai colocar o azeite dEle sobre nós. Começa a receber o azeite de Deus agora sobre a sua vida. Começa a receber o azeite de Deus sobre a sua vida agora. Oh, aleluia. Aleluia. Espírito Santo, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor continue a trabalhar, ó Pai, neste lugar, Senhor. Pai, se corações entraram aqui, Senhor, congelados, sairão daqui, Senhor, fervendo pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Corações machucados sairão daqui curados, Senhor. Corpos feridos, enfermidades, sairão daqui restaurados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus neste lugar. Se você veio buscar uma palavra de Deus, recebe essa palavra. Deus te ama, Deus quer mudar a tua história. Jesus quer salvar a tua família. Jesus quer salvar o teu casamento. Jesus quer salvar os seus filhos. Jesus não quer te ver mais sozinho. Jesus não quer mais ver você sem propósito. Há propósito para você. Há um propósito, há uma obra para você. Derrama, Senhor, o teu azeite, Senhor. Derrama o teu azeite, Senhor. Derrama, Senhor, o teu azeite, Jesus. O que fez a diferença, meus irmãos, na vida dessas virgens, foi a porção de azeite que elas tinham. Se você deseja mais azeite, clame ao Senhor e ao Espírito Santo, e Ele vai derramar azeite sobre você. Aleluia, aleluia. Seja aceso, lamparinas apagadas comecem a acender, em nome de Jesus. Ministérios apagados comecem a florescer nessa noite, em nome de Jesus. Missionários, evangelistas, profetas, sejam incendiados pelo poder do Espírito de Deus. Sejam acesos agora, em nome de Jesus. Sejam acesos agora, em nome de Jesus. Mestres da palavra do Senhor, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Adoradores, sejam cheios do Espírito Santo. Adorem ao Senhor, adorem ao Senhor. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele vem nos buscar, irmãos. Aleluia. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso
Você vai se apaixonar por Jesus nessa noite. Você vai se apaixonar por Jesus nessa noite. Você vai ser capaz de fazer qualquer coisa por Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Aleluia. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável. Diga a Ele. Tão sublime. Olhe nos olhos de Jesus e diga isso a Ele. Receba o azeite do Tua Senhor. presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Meus irmãos, há meses essa canção tem enchido meu coração pela manhã. Tá aqui minha esposa aqui, não me deixa mentir também. Eu preciso dizer isso para você. Isso enche o meu coração. Jesus é maravilhoso, Ele vai voltar para nos buscar. Acredita nisso. Jesus vai voltar para nos buscar. Se apaixone por Jesus nessa noite. Seja louco por Jesus. Faça qualquer coisa por Ele. Quando nós adoramos Ele com essa canção, nós olhamos nos olhos de Jesus e dizemos isso para Ele. Jesus é humilde, Jesus é simples, Jesus é poderoso. Ele transforma a nossa vida. Então quando nós adoramos a Jesus e declaramos isso, o nosso coração se enche, porque isso alegra o coração de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos, se você puder. E nós vamos entoar essa canção a Jesus. E o Espírito de Deus vai encher o teu coração e você vai ser cheio do azeite. Porque é Deus que derrama o azeite, é Deus que derrama o azeite, é Deus que derrama o azeite. É Deus que acende a lamparina, é Deus quem dá as direções, é Deus quem escolhe. Deus te escolheu, Deus te encheu. Deus está aqui transformando a sua vida, mudando a tua história. Deus está te chamando e está dizendo: vem, eu tenho as bodas para você, eu tenho a festa, eu estou voltando. Jesus está dizendo: 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 Como espero o dia
Levante sua voz. Como espero Jesus está enchendo as vasilhas de azeite aqui, meus irmãos. Jesus está enchendo a sua casa agora. Jesus está enchendo o seu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E que a alegria enfim será completa. Seja cheio, seja incendiado pelo Espírito de Deus. Seja incendiado pela palavra de Deus. Que a sua vida não seja mais natural, mas sobrenatural. Aleluia. A face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Declare isso. Seja cheio de Deus. Aleluia. Eu estou voltando. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Como espero o dia Continue adorando a Jesus. em que verei a face do meu Maranata, ó Senhor Jesus. Ouça o som, Senhor, dos seus filhos que te adoram, Jesus. Chame a atenção dele com a sua adoração. Chame a atenção dele com a sua adoração. Chame a atenção do Senhor Jesus. Oh! Chame a atenção do Senhor Jesus. Clame a Ele, 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 clame a Ele. Expresse o seu amor. Aleluia. Adoradores, sejam cheios do Espírito Santo. Adoradores, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam pedras vivas aqui neste lugar. Adorem ao Senhor. Sejam pedras vivas. Adorem ao Senhor como Davi adorou. Adorem ao Senhor sem timidez. Adoradores, se rendam ao poder do Espírito Santo. Sejam ativados, adoradores, sejam ativados e cheios do azeite, 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 até transbordar. Como espero
admirável, tão sublime. Jesus está curando aqui nessa noite. Jesus está tirando toda a enfermidade. Seja curado pelo poder do nome de Jesus. Seja curado agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Eu repreendo toda a enfermidade sobre a sua vida. Receba agora a porção do Espírito Santo, o azeite do Senhor sobre a sua vida. Seja curado pelo poder do Espírito Santo. Se você precisa de um milagre de cura, levanta sua mão bem alto. Levanta sua mão alto, como para receber algo de Deus. E é a cura. Espírito Santo, eu peço agora, Senhor, pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, e que para que todos creiam e continuem crendo que o Senhor é Deus. Derrama o Teu azeite, Senhor, sobre essas mãos levantadas, Senhor. Levanta agora, Senhor Deus, anjos neste lugar, Senhor, e remove toda a enfermidade, Senhor. Remove, Deus, toda a enfermidade no corpo e na alma, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro você curado, restaurado, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra dEle. Seja curado, em nome de Jesus. E que você receba porção do alto nessa noite, porção de azeite. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Não por palavras de homens, não por imposição de homens, mas pelo poder de Jesus Cristo que está passeando no meio da igreja. Jesus está passeando aí pertinho de você. O Espírito Santo está te curando. O Espírito Santo está tocando agora essa enfermidade. Em nome de Jesus. Se você era impedido de fazer algum movimento, faça agora. Faça agora. Há uma janela de cura aqui. Há uma janela de cura. Se você não podia mexer o braço, mexe. Se você não podia pular, pula. Se você não podia abaixar, abaixa. Pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Jesus, a Ti toda a honra, Senhor, e toda a glória, Senhor. Pai, nós aguardamos o Seu retorno, Jesus. Nós cremos na Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aqui encheu, ó Deus, essas lamparinas de azeite. Obrigado, Senhor, porque lamparinas aqui foram acesas. Lamparinas que Satanás vinha tentando apagar. Ou lamparinas que foram apagadas. Satanás não conseguiu sujar as suas vestes, porque você lutou, mas ele conseguiu apagar a sua lâmpada. Mas Jesus acendeu hoje de novo. Jesus acendeu a sua lâmpada de novo. E Ele colocou sobre você uma porção de azeite. Ele colocou sobre você uma porção de azeite com a lâmpada acesa. Mas é necessário que você abasteça ela. Receba essa palavra de Deus para você. Receba essa palavra do Senhor. Mantenha abastecido as suas reservas de azeite. E mantenha a sua lâmpada acesa. Porque Jesus vai voltar para nos buscar. Aleluia! Ele vai voltar para nos buscar. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito neste lugar, Senhor.
Obrigado, Pai, pela tua manifestação aqui, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que nós possamos ter uma semana, Senhor, cheia do teu Espírito Santo, Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida que você terá uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana de intimidade com o Espírito Santo. Amanhã de manhã o seu dia será diferente pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo neste lugar. Você foi mudado pela palavra do Senhor, você foi mudado, você foi transformado. E é impossível se aproximar de Jesus e não ser transformado por Ele. Ele é o que transforma, Ele é o que restaura. Em nome de Jesus, eu profetizo que você será transformado num novo homem, numa nova mulher, para a glória do Senhor. E aquilo que era importante para você, aos seus olhos, aquilo que era uma boa ideia para você, Deus há de esclarecer no teu coração. E você vai começar novos planos com o Senhor. Você vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai sonhar os planos de Deus. Você vai concretizar os planos de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor, é muito bom estar aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse privilégio de poder, Senhor, desfrutar, Senhor, da Tua presença, Senhor, de poder provar da Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Continua, Deus, a encher aqui, Senhor, as lamparinas. Continue a acender, Senhor Deus, as lamparinas. Continua, Deus, a nos purificar, Senhor. E nos dá, Senhor Deus, a Tua bênção nessa noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, que essa palavra gere muitos frutos e você tenha uma semana cheia de Deus, da presença de Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe. Uma boa semana a vocês. Aleluia.